Muito bom dia, meus queridos irmãos. Hoje, domingo, culto de escola bíblica dominical. Nós gostaríamos de convidar os irmãos para estudarmos um pouco da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6 e verso 12, que nos diz o seguinte: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Estou usando a nova versão transformadora. Então, ela diz assim: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Então, aqui Paulo está fazendo uma advertência para algo que é extremamente perigoso, né? E nós gostaríamos de falar sobre pecados de estimação. E provavelmente você já teve algum animal de estimação em sua casa. Eles são amorosos, são adoráveis, não é verdade? Ter animais de estimação é extremamente saudável, porque eles nos distraem, nos alegram e nos ajudam no combate ao estresse. Isso é uma verdade, né? Quando temos animais de estimação em nossa casa, normalmente cuidamos muito bem deles, alimentando-os nas horas certas, mantendo sua casinha limpa, suas vacinas em dia. E mais, não gostamos que ninguém os maltrate. Quando isso ocorre, a gente fica bravo ou triste. O mesmo acontece com nossos pecados de estimação. Mesma coisa. Normalmente nós cuidamos muito bem dos nossos pecados de estimação, alimentando-os nas horas certas. Não gostamos que ninguém nos confronte. E quando somos confrontados, ficamos bastante irritados e normalmente procuramos uma justificativa. Então é mais ou menos, os pecados de estimação são mais ou menos parecidos com os animais de estimação. O cuidado que nós temos são os mesmos e as preocupações são as mesmas. Como funcionam nossos pecados de estimação? Primeiro, nós vamos meditar 3 pontos nesse estudo de hoje de manhã. Como funcionam os pecados de estimação? É durante dias, semanas, meses ou anos das nossas vidas, esses pecados de estimação eles vão se transformando em uma prática rotineira. Eles são praticados com tanta naturalidade que eles transformam-se em um hábito comum, como escovar os dentes, tomar banho ou tomar café. A Bíblia diz em Tito 1,15, para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. Os pecados de estimação, eles são perigosos porque eles levam a pessoa a criar desculpas e explicações racionais para justificar tais práticas. Se não, vejamos algumas justificativas sobre os pecados de estimação. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo. Às vezes se ouve as pessoas dizer assim: traí meu cônjuge, meu namorado, minha namorada, porque o mesmo não me dava mais atenção. Isso não é verdade, não é uma justificativa verdadeira. Você não fez isso por falta de atenção.
Você traiu o seu parceiro ou a sua parceira, porque traição é o seu pecado de estimação. E você cuida dele com todo carinho. Um segundo exemplo, as pessoas às vezes, quando são pegas fazendo coisas indevidas, dizem assim: eu roubei no setor de trabalho porque eu estava necessitado. Eu precisava disso aqui. Não, isso não é verdade. Você roubou no seu setor de trabalho porque roubar é o seu pecado de estimação. E esse pecado de estimação faz você desobedecer o 8º mandamento de Deus, que diz em Êxodo 20 e verso 5, não furtarás. O pecado de estimação cega a minha visão desse mandamento de Deus. Por isso que o apóstolo diz assim: não deixe que o pecado reine em vossas vidas. Tenha um domínio sobre vós. Mas tem um terceiro exemplo. Muitas vezes você ouve as pessoas dizer assim: não, eu menti para os meus pais, para minha mulher, para o meu marido, para o meu namorado, para minha namorada, para os meus filhos, para o meu patrão, para o meu professor, para mim não ser prejudicado. Isso não é verdade. Você não mentiu para evitar de ser prejudicado. Você mentiu porque mentir é o seu pecado de estimação. E esse pecado de estimação faz você desobedecer a palavra de Deus, que diz em Efésios: por isso deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quer dizer, temos que falar a verdade uns dos outros. Mas tem um quarto exemplo. As pessoas às vezes dizem assim: desobedeci a meus pais porque eles são muito exigentes, não concordam comigo, não deixam fazer o que eu quero. Não. Você desobedece os seus pais porque desobediência é o seu pecado de estimação. E esse pecado de estimação faz você desobedecer, além dos seus pais, a palavra de Deus, que diz em Efésios 6, 2 e 3, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Você entendeu porque muitos são ceifados cedo demais? Mas tem um quinto exemplo. Muitas pessoas, às vezes, quando passam conversas inverídicas, e depois essas conversas causam grandes transtornos, daí você pede desculpa por essa falsa informação. Essa desculpa não é verdadeira. Você só repassa conversas inverídicas porque fazer fofoca é o seu pecado de estimação. E esse pecado de estimação faz você desobedecer a palavra de Deus e se transformar em algo repugnante aos olhos de Deus. Se não, vejamos Provérbios 6, do verso 16 ao verso 19. Diz assim: estas coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma tem nojo, abomina. Deus odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha é falsa que profere mentira, mas Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos e faz fofoca, que leva conversa indevida. Mas quando as pessoas têm esse pecado de estimação, você não consegue ver uma coisa, ou quando vê, você já transforma em outra história, trazendo um transtorno na vida de outras pessoas. Isso pode ser o seu pecado de estimação e você tem que combatê-lo. Mas tem um sexto e último exemplo. Muitas vezes nós percebemos pessoas que gostam de contar ou de ouvir piadas e conversas imorais. E eles alegam sobre o pretexto que isso promove gargalhadas e divertimento. Isso não é verdade, tampouco uma justificativa plausível. Nós gostamos de ouvir piadas imorais e conversas indevidas
porque conversas indevidas e piadas imorais é o seu pecado de estimação. Tanto piadas imorais como conversas imorais, palavrões, faz você desobedecer a palavra de Deus, que diz em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça a quem ouve. Mesmo sabendo que não há explicação, nem sequer justificativa para tais práticas erradas, às vezes as pessoas acabam acreditando que esses pecados não lhe trazem malefício algum. Elas até pensam que Deus entende as suas fragilidades e que não há necessidade de arrependimento e de mudança de vida. Errado. Completamente errado. Romanos 1:31 nos diz que os pecados de estimação nos transformam em nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Então esse comportamento precisa ser mudado o mais rápido possível, se ele existe na sua vida. O segundo ponto dessa meditação hoje é o seguinte: por que devemos matar os nossos pecados de estimação? Falamos o que são pecados de estimação e agora como nós devemos matar esses pecados. E por quê? Porque se nós não matar, ele nos matará. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Então, se nós não combater, ele nos combaterá. Então, eu gostaria de mostrar algumas situações de morte espiritual, fruto de nossos pecados de estimação, se não forem combatidos a tempo. Primeiro, quando nós somos resistentes aos nossos pecados de estimação, eles destroem em nossa consciência a convicção do que é certo e errado. Então, tudo passa a ser natural e normal. E não há mais em nossos corações o receio do juízo nem da disciplina divina. Isso é extremamente perigoso. Então, não seja reticente aos seus pecados de estimação. Segundo, quando nós somos reticentes aos nossos pecados de estimação, eles produzem em nós uma falta de seriedade em relação às coisas espirituais, como a leitura da palavra, a vida de oração, a comunhão com os irmãos, o testemunho perante a sociedade. Todas essas coisas são tratadas de forma banais e sem tanta importância. Isso é muito perigoso. Terceiro, quando nós somos reticentes aos nossos pecados de estimação, a glória de Deus não é mais uma preocupação em nossas vidas. Nossa vida se torna insípida, sem alegria, sem prazer em testemunhar das grandezas de Deus. E aí nós desobedecemos uma ordem de Deus que está no Salmo 93:6, que diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E esse anunciar está sobre os meus ombros e sobre os seus ombros. Em quarto lugar, quando nós somos reticentes aos nossos pecados de estimação, eles produzem em nós uma destruição da nossa vida de santidade. Isso é perigoso, irmão. Isso é perigoso, porque Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a vida de santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por isso que nós temos que combater os pecados de estimação. Mas tem um terceiro ponto. Como podemos resistir e combater os nossos pecados de estimação? Primeiro, declare guerra a tais pecados. Declare guerra. Por que devemos declarar guerra contra os pecados de estimação? Porque eles estão à nossa porta. Foi o que Deus disse para Caim em Gênesis 4:7. Disse: porque o pecado está na tua porta. E sobre ti será o seu desejo, ele vai querer te destruir. Mas sobre ele tu deves dominar. Caim, você tem que declarar guerra, porque senão o pecado vai te dominar. Caim não o fez e foi dominado. Então, como você pode vencer os pecados de estimação e destruí-los?
declare guerra, não aceite. Segundo, revista-se das armaduras de Deus. Você não pode guerrear sem as armaduras de Deus. Olha o que aqui diz Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. Então, se revista das armaduras de Deus, a palavra, a oração, a comunhão, boas amizades, bons conselhos, bons caminhos. Somente de posse dessas armaduras é que nós nos tornamos mais fortes, mais confiantes para guerrear e destruir os nossos pecados de estimação. Mas tem uma terceira dica para nós vencermos o pecado de estimação. Procure preencher o seu tempo de ociosidade com as coisas de Deus, com as coisas dos céus. Colossenses 2:3 e verso 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a razão maior para nós vencermos nossos pecados de estimação. E eu gostaria de concluir usando Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Aqui nós temos duas atitudes e um benefício: confessar os nossos pecados de estimação e deixá-los. E o benefício é que nós alcançamos as misericórdias do Senhor. Eu espero que hoje seja um dia oportuno para você confessar seus pecados de estimação ao Senhor, para que você possa pedir perdão a Ele, para que você possa mudar a sua maneira de viver e você possa viver sobre a direção do Espírito Santo de Deus, sobre a orientação da Palavra de Deus. Essa é a minha oração e a minha expectativa. Que Deus nos abençoe ricamente por meio da sua palavra. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.